Olá, acabamos de ver no vídeo anterior, o de número 10, sobre o homem no estado de justiça original. A partir de agora, nós iremos ver sobre a queda. Se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você dê uma parada nesse vídeo e confira o vídeo de número 10. Vai clarear muito melhor a compreensão do vídeo de número 11, ok? A pergunta de número 1. O homem se manteve como um amigo servo de Deus? Nós vimos no vídeo anterior que Adão era considerado um amigo servo de Deus. E agora a pergunta de número 1. O homem se manteve como um amigo servo de Deus? A resposta é não. Ele violou a relação pactual quando comeu da árvore proibida. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. E também em Deuteronômio 4, 23. E Gênesis capítulo 2, verso 17, vai explicar exatamente o que aconteceu. Está escrito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já em Deuteronômio 4, 23, há uma exortação que diz: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus. Aqui a exortação é: não se esqueçam da aliança do Senhor. Podemos dizer que Adão rompeu essa aliança do Senhor, o desobedecendo, praticando aquilo que estava proibido. Quando ouvimos um relato sobre Gênesis, e lá nos deparamos com linguagem que vai nos dizer que Adão desobedeceu comendo de um fruto de uma árvore. Será que esse pecado foi uma grande ofensa? Será que comer de um fruto proibido, naquela situação, naquele contexto, era um pecado muito grande assim? Essa é a pergunta de número 2. Esse pecado foi uma ofensa tão grande? Esse pecado foi uma ofensa muito grande? A resposta é sim. Por quê? Primeiro, foi uma desobediência ao mandado de Deus. Gênesis 3:11 diz: e Deus disse: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Esse texto de Gênesis 3:11 mostra que foi uma desobediência. E tem mais, ainda nessa segunda pergunta. Ao pecar, Adão escolheu a Satanás em detrimento de Deus. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, verso 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera. Aqui no contexto, Deus está amaldiçoando a serpente, ou seja, Satanás, por causa da tentação. Por causa da tentação provocada sobre os nossos primeiros pais. Ainda respondendo à pergunta de número 2, nós temos que entender que Adão pecou como cabeça e o primeiro pai de toda a raça humana. Confira o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu vou repetir e destacar exatamente isso. Todos morrem em Adão. Então esse pecado não foi uma ofensa pequena, foi uma ofensa grande. A pergunta de número 2 disse: esse pecado foi uma ofensa grande? Sim.
Essa é a resposta ortodoxa, com base em Gênesis e 1 Coríntios. Qual foi o castigo pelo pecado? Essa é a pergunta de número 3. O castigo pelo pecado foi e é a morte. A morte, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. E também em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Que isso fique bem claro. Adão morreu imediatamente como Deus o havia dito? Essa é a pergunta de número 4. Sim, Adão foi separado de Deus e expulso de sua presença no jardim. E por natureza, está morto em seus pecados e é objeto de ira de Deus. Eu vou repetir. Adão foi separado de Deus, expulso da presença no jardim e por natureza estava morto em seus pecados e ainda era objeto de ira de Deus, objeto da ira de Deus. O que nos diz Efésios capítulo 2, verso 1 e Romanos capítulo 5, verso 12? Em Efésios 2:1 diz que e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1 está afirmando que aqueles que foram regenerados, antes eles estavam mortos. De que forma estavam mortos? Em natureza. Estavam mortos em pecados. Mortos em ofensas e pecados, como diz o texto. E novamente, Romanos vai nos dizer no capítulo 5, verso 12. Portanto, por um homem entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12, é muito importante. Ouçam bem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se o texto de Romanos 5 está dizendo que todos pecaram, que a morte passou para todos os homens, será que também estamos nessa situação? Será que também nos encontramos nessa situação ou já nos encontramos nessa situação? Essa é a pergunta de número 5. Nós também estamos, por natureza, debaixo do castigo do pecado de Adão? Essa é a pergunta de número 5. Será que nós também estamos, por natureza, debaixo do castigo do pecado de Adão? Sim, nós também nascemos mortos em delitos e pecados. A Bíblia diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Temos alguns textos em Romanos, Jeremias e 1 Coríntios. Aqui eu quero destacar principalmente Romanos. Romanos 3:10 vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E de Romanos 3, do verso 10 até o 18, eu aconselho que você leia esse texto para entender. É como se fosse uma radiografia do coração humano. Nós acabamos de ver um versículo que diz que não há nenhum justo. No verso 18, que é do 10 ao 18, vai dizer que aquelas pessoas que estão debaixo do pecado, que estão debaixo da morte, que estão debaixo da herança de Adão,
não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o fechamento do verso 18, do verso 10 ao verso 18. E novamente, aquele texto clássico que vai dizer: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Eu vou deixar aqui 2 textos para que vocês continuem seus estudos em casa. Jeremias 17:9 e 1 Coríntios 15:21, 22. Ainda sobre a pergunta de número 5. Pergunta de número 6. O que é o pecado original? O que é o pecado original? Pecado original é a imputação do pecado de Adão a toda a raça humana. Novamente, Romanos 5,12. Alguns teólogos preferem, ao invés de chamar pecado original, eles chamam de poluição original. E a pergunta de número 7 é: o que é a poluição original? A poluição original é a corrupção da natureza de Adão que agora está em toda a raça humana. Em Gênesis 2:17 vai dizer: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte é a morte representada por nossa natureza. A nossa natureza, sem Cristo, sem a graça, sem o Espírito Santo, ela está morta, totalmente morta. Porque Deus disse: certamente morrerás. E esse certamente morrerás foi transmitido como herança para toda a humanidade. O Salmo 51, verso 5, vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Davi, através do Espírito Santo, afirmando que ainda naquela fase de formação embrionária, no ventre de sua mãe, ele já era pecador, antes de ter nascido. Numa versão mais atual, a NVI vai dizer sobre o Salmo 51, verso 5: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. A pergunta de número 8, ela vai dizer: pode o homem fazer algum bem? Até agora nós vimos que o homem está debaixo da ira, está debaixo de maldição, está morto em pecados e delitos. E aí vem a pergunta de número 8. Será que o homem pode fazer algum bem, já que ele está morto em pecado? A resposta ortodoxa é não. O homem está, por natureza, inclinado a todo o mal, e todas suas obras são corrompidas e contaminadas pelo pecado. Todas as suas obras são corrompidas. Todas as suas obras estão contaminadas pelo pecado. Em Romanos 3,12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3,12 está dizendo: não há quem faça o bem, não há nenhum só. É a mesma afirmação do Salmo 14, verso 3. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Eclesiastes 7:20 vai dizer: na verdade, não há homem justo. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. A última pergunta de número 9. Como Deus revela sua graça depois da queda? Até agora vimos sobre a queda, suas consequências. E como Deus revela sua graça depois da queda? A resposta é: Ele deu a promessa de Cristo, a semente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente.
Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Essa passagem de Gênesis 3,15 é também chamada de proto-evangelho, porque nessa passagem há a promessa do Messias, a promessa de redenção da humanidade que foi feita a Cristo. Nós temos nessa passagem a promessa de Cristo, a semente da mulher. Temos a maravilhosa revelação da redenção em Cristo Jesus, já em Gênesis capítulo 3, verso 15. Bom, quem quiser conhecer mais sobre o assunto da queda e antes da queda, principalmente sobre o pecado, sobre as consequências da queda, eu aconselho que se leia os cânones de Dort, capítulos 3 e 4. Fica essa dica. Na videoaula número 12, nós veremos sobre o mediador e seus nomes. Nós iremos entrar no bloco que fala sobre Cristo Jesus. Eu espero que você acompanhe e te espero lá. Um grande abraço.